Apoio Cultural Millennium, Centro de Línguas das Faculdades Trilógicas. Livraria Próton. Olá, caros telespectadores do nosso programa sobre a ciência, trilogia analítica. Dr. Norberto Kepp criou uma escola de pensamento que engloba, unifica os campos da ciência, da filosofia e da teologia. Como nós estávamos conversando há pouco, cada um desses campos, se é estudado separadamente, numa especialização naquele assunto, se torna algo muito cabuloso, difícil de absorver, até de se aproveitar, e muito limitado. Então, uma ciência, para ela ser agradável, verdadeira e beneficiar o ser humano, ela tem que aceitar a teologia, os princípios, né, da teologia, a filosofia certa, a maneira certa de pensar. Assim como um filósofo que só filosofa é muito desagradável, né, cansativo, fora do mundo. E um religioso nem se fale, que fica somente em princípios assim de religião restrita, em briga, em poderes, brigas religiosas, uma coisa muito fechada, que o ser humano, ao invés de se sentir livre, né, como Deus é livre, ele se sente muito acabrunhado, restrito e, portanto, de difícil entrosamento psicossocial. Formam-se assim pequenos núcleos, pequenas seitas, que se acham elite. Cada um desses grupos se acha uma elite na sociedade. Assim, muitos psicanalistas, né, muitos médicos, especialistas, os especialistas são muito desagradáveis porque eles se unem em pequenas clãs de poder e de um elitismo e não beneficiam, evidentemente, né, nem o campo do conhecimento ao qual eles pertencem e nem a sociedade como um todo. Então, aqui nos interessa, né, essas brigas que existem entre eles. Para nós, o povo, isso não é nada interessante. Então, a trilogia analítica de Kepp, ela visa esse estudo unificado. A verdade que existe dentro da teologia, para ser verdade, tem que ser a mesma na filosofia, está em ressonância com a filosofia e está com ressonância com as ciências. As ciências é a mesma coisa. Por isso, né, Dr. Kepp, que a nova física é uma abertura muito grande para a humanidade entender melhor todos os outros fenômenos. A nova física, né? Nós estivemos estudando lá, né, na Inglaterra, depois na França. A nova física usou um princípio extremamente errôneo, né? Chamado de inércia. A nova física não, a nova física é a sua física, a física. A física tradicional. Então, em vez deles usarem a Hércia, vamos dizer, na linguagem antiga, grega, na linguagem lá da Europa, Hércia quer dizer ação. O princípio da Hércia é o princípio da ação. Então, em vez de colocar a ação como fator fundamental, eles fizeram sabotagem. Por quê, né? Porque na ação a gente tem que admitir a criação. Então, a realidade é criação. Não existe uma realidade que não seja criada. Então, existem 3 fatores, né, assim, errôneas que nós vivemos. Nós fomos criados imortais. Nós não deveríamos morrer. Então, a morte veio como uma coisa acidental.
presenteada pelo Lúcifer e seus adeptos, né? Porque eles morreram para Deus, então querem que o ser humano morra também. As doenças, principalmente, né? O ser humano não tem que ficar doente. A doença vem não só o que Freud determinou, né, em conscientização. Então, o Freud estava estudando, ele era médico lá em Viena, e ele se dedicava à parte neurológica, né? A parte neurológica trata, como vocês sabem, os médicos em geral, trata mais da parte cerebral, da parte, vamos dizer, dos nervos. Por isso é o termo neurologia, né? Então, ele começou a notar o seguinte, que por mais que a medicina tratasse através de medicamentos, através dos métodos tradicionais, não havia, assim, uma recuperação muito grande. Ele começou a notar que atrás do que a gente sabe da consciência, existe algo muito perigoso, algo que a pessoa esconde. E essa parte que a pessoa esconde, que a pessoa não quer que os outros saibam, e ele próprio esquece, é que determina a doença mental. Então, o que acontece, né? Todas as pessoas, vocês que estão nos vendo aí na televisão, todo ser humano tem uma parte de doença mental, uma parte psicótica. Essa parte seria pela privação da saúde. Então, o que é doença, né? É a privação da saúde. O indivíduo que rejeita o que é bom na vida, o que é belo, bonito, estético, né? E o que é verdadeiro. Verdadeiro é a bondade. Então, tanto a morte não deveria existir, como as doenças e principalmente os demônios aqui na Terra, né? Então, nós fizemos uma união. Nós fizemos uma união da psicoterapia com o exorcismo. Aí, posso mostrar aqui, para mostrar que, esclarecer, né? Principalmente para a medicina, que doença é tratada com psicoterapia porque visa alcançar a parte, vamos dizer, espiritual. Então, a grande dificuldade do Freud foi justamente essa, né, de mostrar que toda doença vem do que a pessoa pensa e do que a pessoa sente e do que a pessoa faz de errado. Então, eu quero pôr um quadro aí para esclarecer essa questão. Veja lá os mecanismos de defesa que o ser humano age contra a consciência e que causa doença, né, Cláudia? Isso, ali o senhor coloca em primeiro lugar o mecanismo de racionalização. Isso é muito comum na vida acadêmica, né? Uma mania de academismo, explicar tudo. Então é a pessoa, né, Dr. Kepp, dona da verdade, que explica tudo, entende tudo, justifica tudo. Na explicação é uma beleza, mas na ação existe uma discrepância, né? Então, na racionalização, né, a pessoa, vamos dizer que através do estudo, através dos livros, através da academia, através do estudo tradicional, então chegue à verdade total.
E a verdade total é muito mais ligada à vida espiritual. Ou então, Dr. Kepp, é aquele mecanismo da pessoa explicar cada coisa que ela tem. Ela tem um problema, ela fez um erro, ela cometeu algum delito. Então, ela explica, racionaliza para não chegar e não sentir a sua problemática. Isso é muito comum. A questão da censura, né? É. Então, o grande problema da humanidade, Cláudia, é o problema da censura. Sabe por quê? Porque se o poder é de uma pessoa muito doente, o povo segue. O que o povo segue? Não segue a verdade, o bem, não segue a realidade. O povo segue o poderoso. E se o poderoso é um louco, como Adolfo Hitler, como Stalin, como Mussolini, como todos esses ditadores terríveis por aí, o povo segue. É estranho, porque, vamos dizer, que quando o povo acha que o indivíduo está certo, mesmo que ele seja totalmente errado, como Hitler, então, se acha que ele tem e ele alcança o poder, o povo segue. Então, a grande dificuldade para explicar a realidade, para explicar, vamos dizer, os fatores assim de parapsicologia, os fatores assim das doenças, é a atitude do povo e obedecer o quê? O poder. Então, eu quero mostrar o seguinte, falando da nova física que eu elaborei, né? Corrigindo os erros da antiga física, nós fizemos até um motor para emitir as ondas magnéticas. E essas ondas magnéticas tiram a pessoa, vamos dizer, dos instintos, assim, principalmente da vida instintiva exagerada, e começa a cura. Então, seria bom falar da questão do centro da física, da questão da inércia. Nós temos aqui o César, o senhor quer dar uma rápida explicação? Sim, senhor, Dr. Kepp. A física, ela lida com 3 conceitos básicos, né? Tempo, espaço, matéria e movimento, né? Vamos dizer, que é uma consequência. E na questão do estudo da matéria, eles acham que a matéria tem uma força pertencente a ela mesmo, chamada inércia, que é uma força que mantém o corpo parado, como se isso fosse da natureza do objeto. Então, todo objeto resiste a se colocar em movimento. E essa ideia, em cima dessa ideia, eles desenvolveram conceitos de energia, de movimento, de força, etc. Só que, na verdade, na nova física, né, desenvolvida pelo Dr. Norberto Kepp, é que a matéria, ela aparentemente está parada, mas na estrutura interna dela, ela está em vibração constante. Então, a essência da matéria não é o estado de repouso, mas é um estado de ação pura. E de onde vem essa ação? Essa ação vem da energia magnética do entorno que faz a matéria e mantém ela no espaço e no tempo. Então, por exemplo, quando eu pego um ímã, esse ímã de geladeira, que ele atrai objetos, né? Se eu tiver esse ímã girando em constante movimento giratório, esse ímã está captando essa energia magnética e está expandindo, através da sua estrutura, essa energia para o meio ambiente. E isso é exatamente o que esse ventilador faz. Entende? Ele capta a energia e espalha para o ambiente. É uma energia natural e uma energia de saúde. Então, ela beneficia os objetos, as plantas e, principalmente, os seres humanos, trazendo saúde e harmonia para o ambiente. A gente pode dizer o seguinte, né? Que não existe nada parado. O que para, morre.
desintegra. Que é a entropia, né, Dr. Kepp? O que fica parado entra em entropia e morre. Então, essa ideia, né, da bomba atômica. Não existe um estouro de átomos. O que existe é uma desintegração da matéria. Agora, a gente pode dizer, viu, César, que átomo não existe. Não da forma como o físico entende, né? É só pegar o microscópio, né, e verificar onde está o átomo. Não existe. É uma ideia assim, delirante. O que existe é a ação, uma vibração na criação. Então, aí teria que admitir o fator de criação. Então, o que acontece, né? A física, a ciência moderna eliminou qualquer explicação teológica. Então, não existe quase meios de explicar a própria ciência, a própria vida, se elimina a criação. Porque o que é a realidade? É criação. Tudo que existe é criação. De maneira que, sem criação, nada existe. Se não for criado, não existe. Então, isso que o físico entende como partícula, como matéria, como átomo, na verdade é pura energia criativa, né? Em ação. Né? Escuta, agora eu vou colocar aqui uma ideia que me surgiu quando vocês estavam explicando que tudo que para de vibrar desaparece e desintegra. Então, eu estava pensando nesses mágicos famosos que conseguem fazer desaparecer por alguns momentos objetos na frente de pessoas, usando, então, de fato, alguma forma de tecnologia para impedir a vibração daquele elemento por uns momentos. Então, é como se desaparecesse, né? Vira energia pura e depois a coisa retorna. Sim, isso, doutora Cláudia, foi o que aconteceu com aquele famoso projeto, o projeto Filadélfia, que um navio acabou desaparecendo porque alterou a vibração energética do objeto. Né? É impressionante. Inclusive, a física antiga, né, fala de eletrônica, como se todo fenômeno físico fosse elétrico, né? Eletrônica quer dizer elétrico. Então, eu escrevi um livro, Magnetônica. Esse livro, Magnetônica, é para mostrar que tudo veio do magnetismo, porque o magnetismo é material e é espiritual. De maneira que, lidando com esses fenômenos, a gente lida com magnetônica, com os elementos magnéticos, que são materiais e, vamos dizer, espirituais até. São elementos da vida psíquica. Então, esses mágicos, né, usam muito esses fenômenos assim de energia, porque é possível mudar um corpo pela energia. É possível, vamos dizer, vamos entrar aí um pouco na questão da medicina, né? A explicação de problemas assim de alteração mental. O que a doutora Julieta tem a falar? Então, nós constatamos na medicina, quando o paciente tem uma atitude de inércia, de parar, quando ele, por exemplo, não quer mais trabalhar, ele também vai desintegrando o próprio organismo. Então, começa a perder células nervosas do cérebro, começa a parar o próprio coração, começa a perder o músculo, começa a perder a força. Então, essa degradação, essa desintegração do corpo, ela se origina na desintegração mental que a pessoa tem. Eu escrevi um livro
Veja, o nome até parece meio estranho. A medicina da alma. Como é que vai tratar a alma, né? O que é, vamos dizer, a influência da alma? É o pensamento, é a questão das emoções e a questão até da conduta da pessoa. Então, o que existe não é eletrônica, é magnetônica e, vamos dizer, a doença vem, né? Disso aqui, chamado alma. Isso aqui que causa doença física. Então, toda doença, gostaria que a doutora Heloísa falasse alguma coisa sobre odontologia. Essa questão que o senhor estava explicando, que nada é parado, até os nossos próprios dentes. Então, quando eles são muito reduzidas a vibração deles, que é através da falta de consciência, da raiva, angústia, ansiedade, ele abaixa tanta vibração que ele começa a se desintegrar. E é isso também que acontece com aftas, também é uma desintegração dos tecidos, na mucosa, e no corpo todo, né, úlceras, a parte osteoporose, são desintegrações que ocorrem no corpo quando nós bloqueamos a captação de energia escalar. Eu vou mostrar agora, nós estamos trabalhando, fazendo experiência com a questão do sangue, né? Qual a relação entre a vida psicológica e o sangue da pessoa. Sabe que o sangue é formado por glóbulos, né? Chamados vermelhos e glóbulos brancos e soro, né? Dentro do soro. De maneira que se a pessoa tem uma emoção errada, é muito nervosa, estourada, é paranoica, desconfiada, que em parte todos nós somos. Então, o que aparece, né? Veja aí esse exame de sangue de uma pessoa. Veja como é claro aí. Aí, os glóbulos são encavalados. Então, é bom os hematólogos, né, as pessoas que estudam sangue, introduzir agora essa descoberta que eu fiz a respeito das emoções. Como a doença vem de uma emoção errada. E na emoção errada, evidentemente, o sangue, né? Veja novamente lá, os glóbulos lá em formas assim estranhas, tortas, e encavalados e acostumados. Então, para saber se uma pessoa é doente ou não, basta fazer o exame de sangue e ver isso. Então, eu queria mostrar outro sangue que mostra uma pessoa mais equilibrada. Veja lá. Aí os glóbulos estão bem postos. E para os hematologistas seria bom avisar que existem os chamados microzimas. São aqueles pontinhos lá que andam no meio do soro e alimentando a vida dos glóbulos vermelhos, alimentando a vida do sangue. Então, o que mostra, né? O Enderlein, os estudiosos, né, do sangue, mostram, né, ou mostraram no passado, que se o sangue não tiver esses microzimas, que são essas fagulhas, como luzes menores, que alimentam, né, que saem do espaço da energia escalar, né? A energia escalar foi quem descobriu, né? Foi o Tesla, né? Então, se a pessoa é equilibrada, ela absorve essa energia escalar e renova o sangue, renova o corpo. Sabe que em cada 7 anos, toda a estrutura celular é transformada
Em 7 anos, a pessoa tem É outra pessoa. as células diferentes do que antes. Então, se a questão da saúde, se a pessoa consegue um certo equilíbrio, ela pode eliminar todas as doenças que tem, porque, no fundo, ela tem uma atitude sã. No fundo, ela é sã. E, com o tempo, né, ela vai se tornando doente. Então, são 3 fatores da doença. A atitude da pessoa, que vai entrando, né, nos vícios e vai ficando doente, a sociedade, né? A sociedade que é mal formada, a sociedade que é defeituosa. E, em terceiro lugar, vamos dizer, a questão em geral, né, que leva a pessoa ao caminho errado, os demônios, né? Então, se não existisse demônio, nós teríamos uma saúde total. Agora, se a pessoa quer imitar o Lúcifer aí, como fazem atualmente, como vai ficar são? Morre, né? Então, se a pessoa segue o Lúcifer, tem uma vida muito difícil. Bom, terminamos, né, o programa. Até a próxima. A próxima. O que há por trás de um ventilador Cap Motor? Tecnologia mundialmente premiada. Capta e transmite a energia do magnetismo. Neutraliza ondas prejudiciais que nos cercam. Harmoniza o ambiente. Fortalece o sistema imunológico. Por isso, quando ouvir falar de Cap Motor, você pode acreditar. Ventilador de mesa Art Deco, saúde e bem-estar. Unprecedented times, huh? You know what can really help? Language classes at our therapeutic language school. You get access to the language, but you also explore culture, philosophy, spirituality, and self-knowledge. All those things that can help make you healthier. And I can't think of anything today more important than being healthy. We're the language center of the Kepi and Pacheco Trilogical College. Come, learn, start living again.